Olá, estamos iniciando mais um Orientação Espírita. Você já ficou comovido diante de uma tragédia coletiva? Um terremoto, um maremoto, a explosão de um vulcão fazendo muitas vítimas, a queda de um avião e assim por diante? Quem não fica, não é mesmo? As tragédias coletivas mexem conosco, nos sensibilizam e nos levam a ações de solidariedade. Mas fica uma pergunta no ar: por que acontecem as tragédias coletivas? E se Deus existe, né, e comanda tudo, por que Ele permite a desencarnação de tantas pessoas ao mesmo tempo? Sejam crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, e misturando entre estes bons e maus. Então, hoje no nosso programa, nós vamos tentar responder com o Espiritismo por que acontecem as tragédias coletivas e por que Deus permite que isso aconteça. Tragédia coletiva está ligada à morte. Mas a morte acontece todos os dias, todas as horas, aqui no mundo terreno. Milhares de seres humanos morrem todos os dias, ou melhor dizendo, milhares de seres humanos desencarnam todos os dias, retornando ao mundo espiritual. E desencarnam de mil maneiras diferentes. A tragédia coletiva, desse ponto de vista, nada mais é do que a desencarnação de seres humanos, não individualmente, mas coletivamente, em massa. Mas também temos que entender que muitos desencarnam coletivamente, porque coletivamente, em vidas passadas, realizaram atos ligados à maldade. Vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo clássico, que ficou muito conhecido, que foi na década de 1960, a tragédia do circo de Niterói, onde dezenas de pessoas desencarnaram por um incêndio que ocorreu do circo. Depois, através de mensagens que foram ditadas através do médium Chico Xavier, nós ficamos sabendo que todos aqueles que morreram na tragédia do circo de Niterói haviam sido antigos romanos, lá no Império Romano, e que se divertiam nas arenas, nos coliseus, com a morte trágica dos cristãos. Então, depois de várias encarnações, eles finalmente tiveram um encontro entre todos, né, e resgataram aquele crime hediondo cometido lá no Império Romano. Porque normalmente as tragédias coletivas estão ligadas a questões acontecidas em alguma existência passada. Pela lei do magnetismo, nós vamos então aqui nos encontrando até que chega o ponto de acontecer a tragédia. Agora, lembremos que se não for uma tragédia natural, se for uma tragédia provocada pelo próprio ser humano, aqueles que provocam a tragédia respondem perante a lei divina, porque ninguém reencarna marcado para fazer o mal aos seus irmãos. Isso não existe na lei humana. Se fazemos o mal, é por escolha do livre-arbítrio. Então, através do Espiritismo, nós ficamos sabendo o porquê da tragédia coletiva e porque Deus o permite, porque faz parte das reparações, dos resgates em relação ao passado. Superado isso, todos aqueles que desencarnaram continuarão sua vida no mundo espiritual e terão novas oportunidades de reencarnar e então prosseguir
a sua evolução. Estamos aí com a explicação, portanto, das tragédias coletivas à luz do Espiritismo. Até o nosso próximo encontro.